Vamos boa noite, aguardando o pessoal entrar, né, para que a gente possa começar a live, né? Então vamos aguardando um pouquinho, alguns segundos ou um minutinho só, o pessoal ir entrando, né, e ir entrando para a gente poder dar sequência, né? Deixa eu só tentar ajustar o som aqui um pouco para não ficar muito baixo, ok? Testando aqui o som para não ficar muito baixo, né? Então deixa eu testar o de cá também, só um segundinho. Ok. Então vamos, né, começando aqui a nossa live, né? Só mais um segundo e a gente já vai começar, né? Só um segundozinho. O som tá bom? Tá tudo ok? Tá fácil de ouvir? Só me dá um retornozinho aí pra gente ver se tá tudo ok, né? Se tiver tudo ok, a gente vai começando, né? Ok, então vamos começar a nossa live, né? Continuar, né, por assim dizer, nosso estudo, nossa live das leis morais, né? Esse é o nosso segundo momento que estamos estudando a lei do progresso e vamos chamar parte 2, né? Porque começamos na live de ontem o estudo da lei do progresso e lemos ontem a questão 783 do Livro dos Espíritos, né? E eu disse que nós leríamos novamente, porque tem alguns comentários que acabou que não foi possível fazer ontem pela a exiguidade do tempo, né? Já estava encerrando o nosso 60 minutos do Instagram e a gente pauta pelo máximo de 60 minutos, né? Então vamos seguir, né, lendo aqui a questão 783 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Só apenas retomando, né? Ontem nós falamos da lei do progresso, falamos a questão da marcha do progresso, e no falar da marcha do progresso, os espíritos disseram que não se pode travá-la, mas pode, algumas vezes, não se pode, por assim dizer, detê-la, mas algumas vezes entravá-la, né? Então, ainda no tópico da marcha do progresso, falando do progresso, do como se dá o progresso, a pergunta 783 vem justamente nesse sentido. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? São duas questões, são dois pontos, melhor dizendo, na questão. Se esse aperfeiçoamento da humanidade ele é progressivo, o que é progressivo? Gradativamente, e também se é lento, se demora muito. E a resposta dos espíritos foi o seguinte, ou foi a seguinte: há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Primeira frase. Então, em regra, o progresso é lento, regular e lento, e dentro do que eles disseram aqui, resultante da força das coisas. Esse força das coisas seria no sentido no próprio ritmo da lei. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, ou seja, há um ritmo natural. Primeira frase. Depois eles dizem: quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então aqui nós já temos uma outra característica, né, um outro ponto da pergunta. Eles vão dar dois níveis na resposta. O primeiro nível, a regra, ou seja, regular e lento é a regra. E aí vamos observar, regular e lento, progressivo. Isso nos leva, essa primeira frase, à questão 167 do Livro dos Espíritos também. O que diz lá a questão 167 do Livro dos Espíritos? É a questão que vai trabalhar com a reencarnação. A pergunta da questão 167 é qual a finalidade da reencarnação dos espíritos?
qual a finalidade da reencarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: expiações, aprimoramento progressivo da humanidade. Vejamos a resposta. Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? E os espíritos vão responder, né, a expiações, aprimoramento progressivo da humanidade. Essa questão 167, ela precisa ser associada à questão 132. Porque a questão 132 trata do gênero, né? Ou seja, do ato encarnatório. A pergunta 132 qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Vejam, encarnação. A 167 é qual a finalidade da reencarnação. Então, uma pergunta, o ato encarnatório, por que encarnar? A outra pergunta, por que reencarnar? Ou seja, por que mais de uma vez? E a resposta à questão 132 foi: Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Então, claro, fica na questão 132 que a encarnação tem por finalidade o progresso. Quando então associamos a finalidade da encarnação ser o progresso com a resposta da questão 167, que é um aprimoramento progressivo, a questão 167 vai explicar então que esse progresso é gradativo e a encarnação se faz várias vezes. Então, a pergunta da questão 132 é um aspecto qualitativo. A pergunta da questão 167 é um aspecto quantitativo, como o que? Desdobramento do aspecto qualitativo. Então, para que a encarnação surta o efeito, ou atinja o objetivo, melhor dizendo, do progresso, a reencarnação é o meio, é o mecanismo, é o aspecto quantitativo desse processo evolutivo. E aí, então, a resposta da questão 167 fica muito clara. Aprimoramento progressivo da humanidade. Aprimoramento progressivo, ou seja, para e passo, gradativo. Então, nessa frase da questão 783, dizendo há progresso regular e lento que resulta da força das coisas, essa frase nos remete à questão 167 e à questão 132, ambas do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, o Livro dos Espíritos ele tem conexões entre as questões. São questões que se conectam e interconectam, interdependem uma da outra. Então, quando estivermos estudando um dia a questão 167, nós vamos nos lembrar que precisamos ir à questão 783. Agora estamos estudando a questão 783, precisamos da questão 167, para nos mostrar, então, que esse progresso regular e lento se dá justamente pelo processo reencarnatório, que é a distribuição do gênero encarnação lá da questão 132. Beleza isso, não é? Numa frase só. Numa frase só nós precisamos de trabalhar com duas questões para desdobrar ou para, digamos que, analisar um pouco mais profundamente esse aspecto de dizer progresso regular e lento. E qual é o progresso regular e lento? A reencarnação. Justamente o aspecto reencarnatório, né? Muito legal. E depois eles vão dizer: quando, porém, um povo não progride, aqui não é uma pessoa, é um povo não progride tão depressa quanto deveria, esse tão depressa não é apressadamente. O tão depressa seria no tempo necessário, no tempo, digamos, não necessário, vamos dizer, no tempo melhor, no tempo mais adequado, ou no tempo devido. Quando, então, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita. Veja, o sujeita, não é Deus o castiga. Vejamos, aqui é Deus o sujeita. De tempos em tempos, ou seja, há um espaço regular, de tempos em tempos, há um abalo físico ou moral que o transforma.
Isso aqui, essa segunda frase, então, ela vai nos levar à questão 737 do Livro dos Espíritos, à questão 728 do Livro dos Espíritos, que nós já estudamos, já conversamos sobre ela, né? Não é estudamos, isso aqui não é uma aula, nós já conversamos sobre essa questão quando vemos aqui, por exemplo, na lei de destruição, a pergunta 728, a destruição é uma lei da natureza? E eles respondem, é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. É uma transformação. Depois, na 737, pergunta-se sobre os flagelos destruidores, coloca-se assim na questão 737. Com que finalidade Deus, aspas, castiga a humanidade por meio de flagelos destruidores? E eles respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Olhemos a frase da questão 737. Para fazê-la progredir mais depressa. Olhemos a segunda frase da questão 783. Quando um povo não progride tão depressa quanto deveria. Veja, então aqui nós vemos a expressão depressa, tão depressa, e ali na 737 a expressão mais depressa. Então vejam que as duas estão conectadas, perfeitas. Quando não evolui, não progride, né, no ritmo necessário, no ritmo devido, há então situações que levam a essa civilização ou esse povo a uma outra conduta. Como que na adversidade repensar as ações, na adversidade repensar as condutas, na adversidade repensar a maneira de fazer, a maneira de ser, e aí mudando as condutas. Veja que interessante isso. E hoje passamos por uma situação, quando eu digo hoje, a situação atual realmente, essa questão pandêmica na qual estamos, é uma oportunidade reflexiva. É algo que pode nos fazer andar mais rápido? Sim. E aqui é interessante que quando estamos analisando ou estudando a lei do progresso, nós já vimos, e vamos ver mais à frente, o progresso intelectual e o progresso moral. Então as situações adversas, elas propiciam as condições para um progresso intelectual, ou progresso da inteligência, do conhecimento, e o progresso moral também, né? Então, dessas situações adversas, podemos tirar, ou tiraremos, bons ensinos para a sequência da nossa vida, ou do nosso viver, como que renovando atitudes. E se assim não fizermos, a situação ocorrida, cuja finalidade é nos fazer, ou nos transformar, acaba nós não aproveitando a oportunidade. E ficamos fitando as dificuldades, fitando os problemas, fitando o que não está bom, e não buscamos compreender o porquê e aplicar, ou alterar, ou modificar, ou transformar as nossas próprias atitudes. Então a pergunta-chave agora não é por que estamos passando por essa situação pandêmica. A pergunta-chave é como nós nos comportaremos durante e depois dessa situação pandêmica. Essa é a pergunta fundamental para que possamos aproveitar, no bom sentido da palavra, aproveitar a adversidade para crescimento. Aí estaremos dando eco a essa resposta. Deus sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma, o ser humano, o transforma. Então, percebamos quão profunda é a resposta, ou quão agradável é essa resposta da questão 783, que aparentemente ela é superficial, mas a gente começa a desdobrar e vai criando as conexões, vai criando as amarrações, aí nós vamos percebendo, né, como que os Espíritos nos orientam. A ideia dos porquês são sempre justificativas. Quando eu faço perguntas por quê, é uma justificativa. Quando eu faço a pergunta para quê, eu estou buscando objetivo. Então, muitas vezes, nós usamos por demais, ou muitas vezes não, nós usamos por demais os porquês. Queremos as justificativas das coisas, as justificativas das ações. E nós precisamos perguntar os para quês. Para quê? Para quê? Ou seja, qual o objetivo? Não é por que eu cheguei aqui, é por que eu estou aqui, para onde eu ir, ou para que estou aqui, melhor dizendo, para onde ir. É esse o aspecto. Então, no momento agora, é olhar para frente a partir de agora e perguntar-nos, né, o que fazer,
como serei depois, ou como serei durante e como serei depois. É a pergunta, e não por que está acontecendo. Por que está acontecendo isso? Porque tem as explicações, mas é importante o para quê. É importante o que eu farei com o que está acontecendo ou a partir do que está acontecendo. Transformo-me ou não? Porque passar pelas adversidades para continuar sendo os mesmos, o que de proveito se tem nisso? Não teremos experiência, teremos vivência. Poderemos falar, passei por aquele período, mas não podemos falar, aprendemos com aquele período. Não podemos dizer, tirei experiência, porque experiência é qualitativa, vivência é quantitativa. Muitas pessoas confundem a vivência com a experiência. Vivência é quantas vezes eu passei, quanto tempo eu passei por uma determinada situação. Vivência é cronológica, é quantitativa. Experiência é o quanto eu aprendi. E quando eu aprendo, eu transformo, eu mudo. Então, experiência, ela sempre será qualitativa. Então, há pessoas que podem ter muita vivência, ter passado por muitas coisas, mas não aprendeu. Então, a vivência não levou à experiência. E há pessoas que têm experiência, mas não passou pela vivência. Ou seja, pouca vivência e muita experiência. Porque o olhar da experiência é para quê? O olhar da experiência é o que eu posso fazer. O olhar da experiência é onde eu quero chegar. O olhar da vivência é por que está acontecendo isso. Então, observemos que essa questão 783, ela nos concita a esse tipo de pensamento, a essa forma de elucubração. É esse o aspecto importante. E agora perguntemos. E não só na situação pandêmica na qual estamos, em quaisquer situações. Observemos o day after, né? Observemos o dia seguinte, observemos o que acontecerá, não no sentido do que vai acontecer no dia seguinte, do que eu farei no dia seguinte, do como eu farei, do como eu me sentirei. É esse o ponto. Então aqui faz parte do progresso essa reflexão, ou é um elemento propiciador de progresso esse tipo de reflexão, para aplicabilidade. Ok? E Kardec faz um comentário. Ele diz no segundo parágrafo do seu comentário, porque algumas questões Kardec comenta, ele diz, o homem geralmente não percebe nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que ferem os seus interesses materiais. Como quer dizer, a situação adversa, hoje, a situação pandêmica, eu posso olhá-la pelo prisma material, pelo prisma que aqui Kardec fala da desordem e confusão momentâneas que ferem os nossos interesses materiais. Mas também podemos olhá-la pela consequência, pelo que pode fazer transformar em nós. Pelo aspecto de nos vermos uns nos outros, percebermos as necessidades uns dos outros, contribuir para atender uns aos outros. Esse é o aspecto, então, qualitativo dos paraquês. Então, sempre pensemos nisso. O porquê explica o motivo de estarmos até aqui. O para quê são os objetivos, são digamos, os nossos planos. E o apóstolo Paulo nos deixou uma fala interessante, ele dizia, prossigo para o alvo, dizia ele. Prossigo para o alvo. E a pergunta é, qual é o nosso alvo? E o para quê que vai indicar se eu vou atingir esse alvo, se eu chegarei a esse alvo? É o para quê. Questão 784. A perversidade do homem é imensa. Aqui é uma afirmativa. É uma pergunta que parte de uma premissa. E Kardec parte da premissa. A perversidade do homem é imensa. Pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que ele recua em vez de avançar? Não é interessante essa pergunta? A gente também não se faz, a nós mesmos não nos fazemos essa pergunta. Parece que as coisas estão piorando. Parece que está de mal a pior. Muitas pessoas falam isso e nós mesmos talvez falemos isso, observemos dessa forma, ou seja, por esse prisma. Dizemos,
Engraçado, tem a tal da lei do progresso, eu dei uma minerada agora, né? Tem uma tal da lei do progresso, mas parece que a gente está regredindo em vez de progredindo. Quantas pessoas dizem assim, no meu tempo as coisas eram melhores, eram mais serenas? É essa pergunta que Kardec está fazendo. Né? Ele parte dessa premissa, olha, a perversidade campeia, né? Ou seja, a perversidade é imensa, pelo menos do ponto de vista moral. Não parece que o homem, o ser humano, recua em vez de avançar? É essa a pergunta, 784. E aí eles respondem, enganaste. Enganaste. Eles não usam enganaste. Eles não colocam desculpe, engana-se, eles não usam enganaste, ou seja, eles não olham a ideia de passado, olha, é no presente do indicativo, né? Do verbo enganar, né? Enganas-te, ou seja, não é passado não, você não se enganou, você está observando o presente com um olhar errado, a resposta que eles estão dando é isso, quando dizem enganas-te, nós nos enganamos a nós mesmos, eles estão dizendo, a lente que nós estamos usando talvez não está correta. E eles acrescentam, observa bem o conjunto e verás que ele avança. Pois melhor compreende o que é mal e dia a dia vai corrigindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Perfeito isso. É uma resposta... como dizem meus alunos, é 10, né? 10, ou os mais jovens, top, né? Dizem lá meus alunos, top. E é top esse negócio, né? Mineiramente esse trem aqui, é muito legal. Por que é muito legal? Nós temos um olhar para ponto de vista, nós temos ponto de vistas. Nós temos pontos de vista, nós temos um olhar que vai para os casos, não vai para o todo. Nós não temos uma holovisão, nós não olhamos de uma forma holística, de uma forma mais ampla. Então os espíritos disseram, engana-te. Quando ele diz, mas não parece que está piorando? E eles respondem, eu imagino o tom, deve ter sido aquele tom assim, engana-te. Né? Ou mineiramente falando, não é isso não, bobo. Né? A gente tem essa expressão aqui em Minas, né? Não é isso não, bobo, deixa disso. Muda a lente, muda o foco. E aí eles dizem, observa bem o conjunto. E se nós observarmos o conjunto, estamos muito melhores do que no passado. E por que eles dizem o conjunto? Eles estão pedindo para nós olharmos um ponto. Hoje nós podemos praticar o mal, sim, mas com conhecimento de causa. Vejam o que eles dizem aqui. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, o ser humano avança, pois melhor compreende o que é mal. Veja, melhor compreende o que é mal. E dia a dia vai corrigindo os abusos. Então o que eles estão dizendo? Discernimento. Hoje, nós não podemos dizer que o mal é confuso, que nós não entendemos. Os painéis estão muito claros. O painel do bom, do bem, o painel do mal. Não podemos dizer que estamos iludidos quanto a essa questão. É isso que eles estão dizendo. E o interessante, se nós olharmos, eu estou citando essa música toda vez, mas se nós olharmos a letra, mais uma vez, do Tratado Existencial, dos dois filósofos, Almir Sater e Renato Teixeira, tocando em frente, nós verificaremos que o refrão da letra, ele é um exercício de busca de discernimento. O que diz o refrão dessa letra tocando em frente? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. O que são manhas e manhãs? Palavras homônimas homófonas, né? Ou seja, palavras com o mesmo som, iguais e com o mesmo som. O som confunde-nos. Mãe amanhã, mãe amanhã, mãe amanhã. Imagine um estrangeiro, né, que não tem um domínio da língua portuguesa, ouvindo só o aspecto fonético, só ouvindo a pronúncia. Mãe amanhã, mãe amanhã. Não parecem iguais? E é isso que está no refrão da música, dizendo o seguinte, muitas vezes nós confundimos manhã com manhã, massa com maçã. E é preciso, então, conhecer as manhas e as manhãs, discernir.
saber o sabor das massas e das maçãs, saber o sabor. Então o que eles estão dizendo no refrão dessa letra? É preciso discernimento. É preciso que discernamos as coisas. É preciso que observemos o conjunto, porque iremos discernir sim o que é bem e o que é mal. Não será fruto de uma ilusão do bem e do mal, de um engano quanto ao bem, quanto ao mal. É isso que está sendo colocado. E que no passado, o embrutecimento da observação, ou, melhor dizendo, a observação embrutecida, não nos permitia separar os painéis. Nós vimos aqui sobre a crueldade na lei de destruição. Era a lei do mais forte, era a lei da força. Então houve sim mudanças, se olharmos o conjunto, na expressão mais coloquial, né, no jargão, o conjunto da obra. Se olharmos o conjunto da obra, ok. E eles continuam. É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Olha que interessante. Não é só aquele aparente, até algumas vezes usa-se como falácia, não, é preciso ter o mal para a gente valorizar o bem. Não é bem nesse sentido. O que eles estão colocando aqui é que é necessário que o mal chegue ao excesso, para a gente perceber justamente isso, para tornar compreensível o bem, não, a necessidade do bem, mas não só do bem, a necessidade do bem e das reformas. Quais reformas? Nossas. A autorreforma, a autotransformação, essa reforma íntima, que até um dia comentamos sobre esse tema, salvo engano, numa live, a pedido, um convite todo carinhoso do pessoal da Federação Espírita de Sergipe, se não me engano foi nessa live que falamos da reforma íntima. Então esse aspecto é que está sendo colocado. Muitas vezes nós olhamos por pontos e não o conjunto, e por não perceber o conjunto, confundimos manha com manhã, massa com maçã, conforme o refrão da letra tocando em frente. E esse excesso não é no sentido chegar no excesso, é perceber, nós percebemos e vamos analisando que está chegando no limite. E aí nós sentimos a necessidade do bem, Se nós olharmos o evangelista Lucas, no capítulo 17, já no início, a partir do primeiro versículo, nós veremos lá uma frase de Jesus a respeito do escândalo. Lembram? Quando ele dizia, é necessário que haja um escândalo, mas ai daquele por quem se deu. Veja, esse necessário não é o seguinte, ou vai ter que ter, não. É que a situação adversa vai nos chamar a atenção para encontrar o contrapeso, o contraponto dessa situação. Então, muitas vezes, e lembrando que estamos num mundo de provas e expiações, quando que nós vamos mudando para o bem? Quando percebemos a impropriedade do mal e sentimos a necessidade do bem. E havendo a necessidade do bem, nós vamos buscar o bem. Num primeiro momento, deixando de fazer o mal. No segundo momento, fazendo o bem. Voltamos a 783. Gradatividade do processo de evolução. É isso que está aqui nessa questão. É uma questão que nos leva ao evangelista Lucas, lá no capítulo 17, né? Já a partir do versículo 1. Né? Muito interessante isso. Então, não é aplaudir o mal porque ele é necessário ao bem. É perceber que, olhando o mal e entendendo o seu dano, nós sentiremos a necessidade do bem. Não é a obrigatoriedade de fazer o bem, não é o fazer por obrigação, é o sentir a necessidade de fazer o bem. É esse o aspecto. E sigamos. A questão 785 pergunta qual o maior obstáculo ao progresso. Porque lá na questão 781 foi dito que o homem não detém a marcha, mas ele pode entravá-la, ou seja, ele pode criar obstáculo. Então, considerando que na questão 781 os espíritos disseram que o ser humano, pode criar obstáculos, ele pode entravar a marcha, na 785, pergunta-se qual o maior obstáculo ao progresso.
Então, em outras palavras, se o ser humano, o homem, pode entravar a marcha, pode obstacularizá-la, qual que é o maior obstáculo, então? E aí eles respondem, o orgulho e o egoísmo. São várias as vezes que os espíritos colocam essas duas palavras para nos mostrar que as chagas são orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Então, qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, diz o Espírito, pois o intelectual avança sempre, mesmo orgulhoso, mesmo egoísta, avança intelectualmente. Então ele diz, o progresso moral, não. O progresso moral fica travado pelo orgulho e egoísmo. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios. Quais vícios? Orgulho e egoísmo. Vendo a ambição e o gosto das riquezas, que, por sua vez, incita o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então eles vão mostrando que mesmo com esse egoísmo no progresso intelectual, vai se chegando a certos conhecimentos que acabam por suscitar-nos ao progresso moral. E eles seguem. É assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico. E que o próprio mal, e que do próprio mal pode nascer o bem. Do próprio mal pode nascer o bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Opa, aqui é interessante. Quer dizer que essa característica apresentada aqui de aproveitar o mal para o bem, derivar, é momentâneo? Sim. Porque isso é típico do mundo de provas e expiações. E os mundos evoluem, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os mundos evoluem. E evoluindo os mundos, essa situação muda. No mundo de regeneração, a característica não será essa. Então, por isso eles dizem, né, mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Mudará à medida que o homem, o ser humano, compreender melhor que, além dos gozos dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Muito interessante isso. Né? Uma felicidade mais duradoura, infinitamente maior. Então, o que significa? Quando nossos olhares não forem mais para divisar o que é abarcado pela matéria, o que nós podemos abarcar pelos interesses. Quando enxergarmos que há mais do que a materialidade, que o mundo material, que há uma essência espiritual. Quando nossos sentidos e sentimentos caminharem para o aspecto da espiritualidade, da imortalidade, né? Me fugiu a palavra, da imortalidade. Esse olhar nosso mudar. E quando nós mudarmos esse olhar, essas situações, esses estados de coisa e essas duas chagas, orgulho e egoísmo, cessarão. Porque não serão mais alimentadas. Nós mesmos não alimentaremos mais essas chagas. Nós não desenvolveremos mais essas chagas. Então é isso que nós encontramos aqui nessa questão 785. E Kardec faz um comentário. Ele vai dizer, há duas espécies de progresso que, embora apoiando-se mutuamente, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, ou seja, o progresso intelectual, tem recebido no correr desse século todos os estímulos desejáveis. Aqui é algo interessante. Não é só nesse século, naquele século de Kardec, não. Vamos observar como nós olhamos o progresso intelectual e o progresso moral. Vamos olhar com relação, por exemplo, aos nossos filhos na idade escolar, né? Na idade lá, vamos dizer, da infância, da adolescência. Imaginemos a cena. Os nossos filhos, o nosso filho estudante, adolescente, né, ou criança, chega no final do período, no final lá do ciclo, do bimestre, sei lá, chega com as notas, né? E aí, olha as notas e percebe-se, né, o pai, a mãe percebe que há uma nota negativa, né? Na minha época nós falávamos vermelho, né? E tirou vermelho, veio com vermelho. Ou seja, viu lá que ele não teve o aproveitamento necessário. E ao lado vem também um relatório de comportamento,
dizendo que ele se comporta bem, que é bom aluno no sentido comportamental, mas aí o pai e a mãe olham a nota vermelha e vai lá e chama a atenção do filho, proíbe uma série de coisas, diz, você não vai fazer isso, vou cortar isso, cortar aquilo, enquanto você não melhorar. Tá. No bimestre seguinte, esse filho melhora as notas. Ele vem só com as notas máximas. Em todas as disciplinas ele veio com a nota máxima. Mas veio lá naquele outro boletim uma informação dizendo assim que o comportamento dele não foi agradável, que ele tem lá um comportamento egoísta, um comportamento assim um pouco refratário à convivência. E aí o pai e a mãe, que quando viram no bimestre passado aquela nota ruim, ficaram bravos, agora vão dizer assim, parabéns filho, você tirou as melhores notas. Ele é meio genioso, mas tirou as melhores notas. Veja que nós mesmos estamos olhando mais o progresso intelectual do que o progresso moral. E aqui é o comentário que Kardec faz. Ele era educador, ele entendia essa questão da educação. E é isso que ele estava dizendo. Muitas vezes nós olhamos e colocamos mais ênfase, mais força no boletim de notas do que nas informações de comportamento, nas informações comportamentais. Então nós também estamos dando muita atenção ao progresso intelectual. Escolhemos escolas, por exemplo, olhando só quantos dos estudantes ali passam, né, tiram notas boas no Enem, passam nos vestibulares, e não olhamos a estrutura de quais valores a escola oferece em termos de valores de vida. Ficamos mais atentos ao aspecto intelectual e olhamos menos o aspecto dos valores. Se pudermos associar, então, os valores a uma grande progressão intelectual, melhor, impossível, ótimo. Mas se olhamos os valores intelectuais, mas pensando em, uma vez aprendendo, eu posso mudar meu comportamento, ótimo também, porque aí sim o progresso moral seguiu o curso do progresso intelectual. Mas se eu fitar somente no progresso intelectual e fizer do progresso intelectual o mote dos meus comportamentos, eu estarei retardando o processo evolutivo, o meu processo evolutivo. Conhecerei muito, mas saberei pouco. Ou eu posso ter conhecimento e não sabedoria. Então precisamos avaliar isso, né? Até abro um parêntese. Se olharmos a progressão dos espíritos, quando olharmos a segunda ordem dos espíritos, que eles chamam de bons espíritos, nós verificaremos no livro dos espíritos, aqui mesmo, as categorias dos bons espíritos. Espíritos sábios, espíritos benevolentes, espíritos de sabedoria e espíritos superiores. Todos são bons. Sábios inclinam-se mais para as questões do conhecimento, do intelecto. Benevolências, mais para as questões da caridade, da assistência. De sabedoria, entende o valor das duas. Superiores, aplicam as duas. Vejam que na própria estrutura da escala espírita, quando olhamos a segunda ordem e olhamos lá esse aspecto, veremos que entre os bons, eles desenvolveram os valores, mas inclinam, mas desenvolveram os dois. Agora imaginemos nós, que não estamos nessa segunda ordem. Pelo menos eu não estou nessa segunda ordem. Eu estou lá na terceira ordem. E aí não é uma questão de me inclinar para um, é de me ligar somente a um e ao intelectual. Então é preciso colocar, digamos que, o mesmo combustível, a mesma quantidade de combustível nesses dois segmentos de progresso. O progresso moral, o progresso intelectual. Ok? Acho que, quer dizer, eu pergunto aqui como se vocês fossem responder, né? Quase não, é um monólogo, não é só eu falo. Tá certo que muitos respondem, mas tá subindo muito rápido aqui os comentários, eu não consigo acompanhar, né? A minha velocidade ocular aqui não está acompanhando o ritmo das postagens. A hora que eu vou falar já surge outra, aí eu já não consigo. Então me desculpem, tá? Isso é falta de habilidade da minha parte, tá? Não é desprezo, não é menosprezo, não, pelo amor de Deus. É falta de habilidade mesmo para eu conseguir atender essa sequência aí que vai acontecendo das observações que as pessoas fazem, né? Tanto, e ainda mais que eu estou olhando em dois, né? Eu estou com o Facebook e com o Instagram. E aqui, num só, eu já me perco, imagina em dois, né? Então,
E dizem que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, e eu concordo. Agora imagine então, né, 3 coisas ao mesmo tempo: olhar o Facebook, olhar o Instagram e olhar o Livro dos Espíritos e fazer o comentário. Então eu vou me perdendo em alguns aqui, né? Não consigo acompanhar todos os comentários, me desculpem, tá? Povos degenerados é um outro conjunto, né, de análise, de título, né, de aglutinação de perguntas dentro da lei dentro da lei do progresso. Né? Questão 786. Volto a dizer, eu não leio necessariamente todas as questões. A gente salpica questões para desenvolver raciocínio, ok? As não lidas, fica aí a sugestão, né? Leiam e aí em casa, avaliem, estudem depois. A questão 786, dentro da ideia dos povos degenerados. A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Nesse caso, onde está o progresso? Interessante, não é? Um abalo, digamos, coletivo, muitas vezes pode ter levado um povo a um aparente retrocesso. Então ele pergunta, onde estaria o progresso? E os espíritos respondem, quando tua casa... Aqui eles respondem de uma forma por analogia, né? E uma analogia muito bem colocada. Quando tua casa ameaça desabar, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida, mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. É reformar a casa morando nela, né? Quem já fez isso sabe a dificuldade que é, né? Morando na casa e você reformando a casa, né? E aí vai reformar um cômodo, tira tudo daquele cômodo, leva para outro, tira depois daquele outro, traz para aquele que reformou, e assim vai, é uma poeira, é móvel amontoado, não é um caos? É isso que eles estão colocando, que esse aparente retrocesso é a fase da demolição para a reconstrução mais sólida e cômoda. Vejamos a ideia, e aí constróis outra casa mais sólida e cômoda. Comodidade no aspecto feito sob medida, ou seja, já reconstruímos, né? O próprio planeta vai se reconstruindo. Então, muitas vezes nós estamos, mais uma vez, não olhando o conjunto, estamos olhando o fato, pura e simplesmente o fato. E aí transparece que houve uma degeneração da sociedade. Transparece que houve uma degeneração de um povo. E não é um processo degenerativo. Não é um processo degenerativo. É um processo de reconstrução, reconstrutivo, em que, no período da reforma, o caos. Depois de reformado, a solidez e a comodidade. É isso que eles estão respondendo. Então não há degeneração, não há povos degenerados. Há momentos de transformação, há momentos de modificação. E eles seguem a resposta. Compreende também isto. Eras pobre e habitavas um casebre. Torna-te rico e o deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre, coitado, como era antes, vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Muito bem, aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que constituíram ao tempo do seu resplendor. Os de então, tendo se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros menos adiantados tomaram seu lugar, que também deixarão um dia quando chegar a vez deles. Aqui é interessante essa segunda parte da resposta, porque nessa segunda parte da resposta eles estão nos dizendo assim, deixemos de olhar o povo material e olhemos quais espíritos o constituem, esse povo. Ou seja, aqueles espíritos do período áureo evoluíram, desenvolveram-se e foram embora, ou seja, seguiram seu caminho para outros níveis. E os que vão chegando ali, encarnando-se naquele povo, são os que vinham de outros níveis mais atrasados. E aí constituem aquele povo. Então não é o povo, é a característica dos espíritos.
Quando olhamos o A Caminho da Luz, isso vai ficando mais claro. Quando observamos aquela distribuição ou divisão que Emmanuel nos apresenta dos grupos de espíritos, caracterizando cada um desses espíritos. Dando um nome, óbvio, mas caracterizando cada um desses espíritos pelo perfil moral, perfil intelectual. E aí nós podemos observar, dizendo, por que no passado construíram obras que hoje não se consegue? O povo é o mesmo, mas os espíritos não são. O povo ainda é o mesmo, mas os espíritos que encarnaram lá atrás eram diferentes, eram outros, que tinham maior conhecimento. Aí Emmanuel vai explicar o aspecto dos degredados. E aí, então, evolui, segue o caminho. E aqueles que vinham do campo primitivo começam a ocupar as encarnações naquele povo. Então não é um povo que degenerou, são os espíritos que encarnavam naquele povo que mudaram, não são os mesmos. É isso que eles estão explicando aqui na segunda parte, como que, né, ou não como que, de verdade, nos chamando a olhar por outro prisma. A olhar por outro prisma. Não quer dizer que o povo piorou, não. Os espíritos não são os mesmos. São outros espíritos que encarnam agora, que não têm a mesma bagagem dos que encarnaram antes, porque vieram, no exemplo aqui dado por Emmanuel, vieram de uma condição mais evoluída, intelectualmente, na maioria de vezes. Então sugiro a leitura do livro Ao Caminho da Luz, que ele corrobora bem essa questão, essa parte da resposta que os espíritos dão, né, que os espíritos nos trazem. E aí eu vou salpicar e vamos à questão 789. E lá pergunta-se, um dia o progresso reunirá todos os povos da Terra numa só nação? Pergunta boa. Como se as outras não fossem, né? Todas são perguntas boas. Um dia o progresso reunirá todos os povos da Terra numa só nação? Vejamos a resposta. Em uma só nação, não. Olha, em uma só nação, não. Isto é impossível, dizem os espíritos. Pois, da diversidade de climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, razão porque sempre será preciso que haja leis apropriadas a esses costumes e necessidades. A caridade, porém, olhemos a conjunção adversativa, a caridade, porém, não leva em conta as latitudes, nem distingue os homens pela cor da pele. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos como os indivíduos praticarão entre si a caridade. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém fará mal ao vizinho nem viverá à sua custa. Então vejam a resposta. Um dia o progresso reunirá todos os povos da Terra numa só nação? Não. Mas, por quê? Porque há diferenças. Depois, quando estudarmos a lei de igualdade, nós veremos esse aspecto novamente, os espíritos tratarem esse aspecto novamente. Mas há diferenças. E essas diferenças, os costumes, os hábitos, as necessidades, continuarão diferentes. Mas unir-se-ão todos no sentido de caridade, no aspecto da união moral, em diversas nacionalidades, mas uma nação moral somente. E aí, então, ele diz, quando isso acontecer, né, quando a lei de Deus servir de base para a lei humana. Depois nós falaremos disso de novo, quando formos estudar aqui a civilização e o progresso da legislação humana. Quando assim acontecer que a base para as leis, a epistemologia das leis humanas a epistemologia das leis humanas for calçada na lei de Deus, aí sim teremos a caridade distribuída em igualdade. E me chama a atenção isso e me leva ao capítulo 41 do livro Pão Nosso. O capítulo 41, cujo título é No Futuro. E eu peço licença para ler o capítulo todo. Ele se baseia na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Né? E não mais ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão.
desde o menor até o maior. É a frase de Paulo. E Emmanuel vem comentar essa frase dizendo, quando o homem, vejamos, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará as suas portas, os tribunais quedarão em silêncio, canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão à sementeira do solo, o ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Vejam essa frase. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons, diz Emmanuel. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e não de petições, de alegria e louvor. Petições é por minha conta. E as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada pessoa em tabernáculo da luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Veja que interessante. Capítulo 41 do livro Pão Nosso. Né? Pão Nosso. É o que está na questão 789. Veja como Emmanuel capta isso. Ao escrever esse capítulo 41 aqui, ele deve ter lido a questão 789. Né? Esse é o aspecto. Né? Por isso que nas bem-aventuranças a fome e sede de justiça está lá no 4º degrau. Primeiro está a humildade, a resignação, a mansuetude, né? E depois o senso de justiça, para que ele seja ultrapassado pelo amor, como diz aqui Emmanuel. E aqui então nós encerramos essa parte, né, essa segunda parte, o tempo já está também quase que findando, por assim dizer. Aí nós teremos um outro conjunto aqui, que seria a civilização e o progresso da legislação humana, né? Que seria a última parte da lei do progresso. Né? Eu havia postado que teríamos live ontem, hoje, amanhã e domingo, e uma pessoa me passou uma mensagem, porque amanhã, né, sábado, no período da tarde, nós teremos o primeiro encontro nacional do NEP. O que é o NEP? O Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, que é um grupo de pessoas, N pessoas, não institucionalizado esse grupo, que se reúne nas diversas casas espíritas espalhadas pelo Brasil para estudar o Evangelho, né, calçado à luz, né, da doutrina espírita. Então nós chamamos NEP, né, Núcleo de Estudo e Pesquisas do Evangelho. E amanhã, sábado, né, será o primeiro encontro virtual, né, do NEP. E teremos estudos a partir das 13 horas. Das 13 horas até as 21 horas. Então, por isso, achamos por bem não marcar a nossa live para amanhã, à tarde, né, nem pela manhã eu não consigo, mas à tarde não marcar, para que nós todos pudéssemos ir, né, entrar, né, para acompanhar esses estudos do NEP. Né? Eu até postei lá no meu Instagram, no meu Facebook, eu postei lá a chamada, né, o folder falando do NEP, os expositores, os horários, inclusive, né, das exposições. E fica aqui, eu faço esse convite, peço desculpas e ao mesmo tempo justifico-me para que a gente não fazer a live amanhã, e todos nós irmos para o NEP, né? E será onde? Né? No Facebook, né? Na página do Facebook, no YouTube da Rede Amigo Espírita. Né? Lá o Zé Aparecido, Rede Amiga Espírita. Né? A Caroline está dizendo aqui, o Arthur, o Haroldo, sim, estará o Aloysio, Elias,
de Uberaba, excepcional estudioso dos evangelhos, né? um mestre na interpretação do evangelho miudinho, por assim chamar. Né? Teremos o Saulo, né? Lá de São Paulo, teremos o Haroldo, teremos o Arthur, né? O Afonso, né? Afonso Chagas. São pessoas que vale a pena assisti-las, né? Todos eles, né? Todos eles, Aloísio, né? O Haroldo, o Saulo, o Arthur, o Afonso. Fica o convite, né? Para estar, né? Assistindo. Lá, se entrarem na minha página do Facebook, na minha página do Instagram, vocês verão os horários, né? E mais, teremos ainda interações dos grupos, né? Aí eu já não vou saber dizer, porque cada interação tem 4, 5 pessoas. Então nós teremos momentos de interação em que outras pessoas dos NEPs, dos diversos NEPs do Brasil, vão falar também de algumas passagens. E o mote, né, o tema central do estudo do NEP é sobre a luz imperecível, que aliás é um título do livro do grande amigo e o meu professor, vamos dizer assim, né, a quem eu tributo agradecimentos emocionados, a Honório Abreu. Então, Luz Imperecível é o título do livro que ele escreveu, né? E para mim foi um dos grandes, se não dos maiores exegetas espíritas, né, do Evangelho, e a quem eu assim, tributo um agradecimento enorme, que aprendi muito com ele, muito mesmo. É um ser que quem o conheceu sabe o que eu estou dizendo. Então, tenho por ele uma gratidão enorme. Então, Luz Imperecível é o título. E aí todos os temas, todos os estudos trabalharão sobre a luz, né? Do capítulo 1 ao capítulo 5 do Evangelho de João estarão todos lá os temas, né? E a luz se fez. A luz resplandeceu nas trevas, a luz... Tudo sobre a luz. E esses grupos de interação também, né? Que vão trabalhar ao longo do dia. Então, teremos as palestras com esses palestrantes que eu disse, e teremos... também os grupos de interação dos nepianos, né, dos que compõem os nepes, que vão fazer lá, e esse grupo de interação é um grupo feminino de alta estirpe, de alto conhecimento. Tenho aprendido muito com esses grupos, né? Então fica aqui o convite. Amanhã nós não faremos a live e convido a todos para estarmos, né, todos nós, lá na página, lá no canal da Rede Amigo Espírita, na RAI TV, né, RAI TV, Rede Amigo Espírita, para estarmos lá participando, estudando, né, acompanhando os estudos do NEP. Né? Fica aqui o convite. E no domingo nós retornaremos com a nossa live, no horário que sempre fazemos, às 9h30, né? 9h30 da manhã. Teve uma pessoa que disse 9h30 da madrugada. Pode ser também, 9h30 da madrugada, no domingo, tá certo? Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, muito obrigado por essa consideração que vocês têm para comigo, muito obrigado por esse carinho que vocês têm. Não faço por merecê-lo, não faço mesmo, mas eu agradeço muito, né, por muitas vezes as pessoas me mandarem as mensagens dizendo: você está nas minhas preces. Ótimo, continue assim, né? Todos precisamos, eu também preciso. Então, muito obrigado, né? Obrigado mesmo por esse carinho que vocês têm. Muito obrigado. Deus lhes pague. E até, então, amanhã no estudo do NEP, no Encontro Nacional, primeiro encontro virtual, e no domingo, às 9h30. Uma boa sexta-feira para vocês, um bom sábado, um bom domingo, e se Deus quiser, nos encontraremos para continuar esse estudo no domingo, 9h30 da manhã. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado.